Olá pessoal, eu vim aqui para falar com vocês sobre putata. Isso mesmo, a gente tem as normas da Vera Pizza Napolitana e é um regulamento de como fazer a pizza napolitana, com seu histórico, com sua passagem da receita durante muitos anos, né? Remota aí desde 1600. Então criaram recentemente, né, nos anos contemporâneos, né, que tem essa história toda, regras para você fazer a melhor pizza napolitana, e a gente segue às vezes essas orientações. Essas regras, elas têm três fases principais, que é principalmente a putata, que é o que eu vou falar aqui hoje, o staglio, que é a divisão da massa, e o antesto, o apresto, que é a parte final, a última fermentação. Então, o que eu vou dar aqui de dicas para vocês? Primeiro, putata. Putata, se a gente for traduzir para o italiano, as referências que eu tenho, elas são o seguinte: o que é putata, né? Putata é quando a massa, ela estoura os limites da panela ou do recipiente que você está fazendo a sua massa inicial. A putata é muito importante para que nessa densidade de massa exista o acúmulo de calor. E aqui já está fazendo todo o processo de maturação, de produção de alvéolos. Então é um momento que essa massa desse tamanho, ela concentra não só dentro dela esse início do processo de fermentação, mas como também você vai acompanhar os primeiros momentos dessa massa crescer com a fermentação. Então, qual que é a dica que eu trago? Geralmente, como é que eu fazia? Eu usava qualquer vasilha, vamos dizer, essa bacia de inox, cobria ela com um paninho e ficava naquela assim, daqui tem que crescer 2 vezes, né? Tem que crescer 3 vezes. Ou às vezes até na longa fermentação nem precisa crescer tanto, né? Talvez 30%, 40% nesse momento da putata. Uma massa mais simples, uma farinha mais simples, talvez você ainda espere umas 2 horas para ela dobrar de tamanho nesse primeiro momento. Mas o que acontece? Vamos tentar aqui para essa metodologia que eu estou fazendo da longa fermentação, que eu quero que ela cresça 30% a 40% nessa primeira putata, nesse tempo inicial. Aqui dentro, a única referência que eu tenho é olhar por cima e ver se ela aumentou da hora que eu coloquei. Então, uma vazia dessa opaca, eu não consigo ver direito. Outra que eu tenho é essa grande aqui também, mas que também tem o mesmo problema de ser opaca. Todas têm tampa. Então, eu estou testando outros tipos de vasilha para que eu possa acompanhar esse processo de fermentação, que é uma coisa muito legal de fazer, que eu recomendo a todos, né? É exatamente você acompanhar esse crescimento da fermentação, a evolução da massa, quando ela ganha tamanho, porque de certa forma você começa a ver que a sua massa é um ser vivo, né? Na verdade, a gente está cultivando aqui um ser vivo, que são essas leveduras e bactérias. Tá bom? Então qual que é a dica aqui? Tente um vasilhame que seja transparente, né? Porque aí você vai ficar viajando aqui no crescimento da sua massa. Então eu tampo o vasilhame, todos com tampa para evitar a umidade, né? E o que eu posso fazer? Aquela história de marcar, quem faz pão, quem faz levain, sabe muito isso, marcar aonde que está o limite aqui hoje, na hora que você começou a sua putata, ó. Então vamos dizer que nesse momento aqui, nessa hora, ela começou nesse tempo. Então, eu pus aqui a hora, que agora são 18h42, ó, e marquei no vasilhame, ó, para me acompanhar essa evolução. Então, nessa proposta de putata de longa fermentação, eu quero, né, vou acompanhar a putata inicial, porque depois eu vou fazer, né, o staglio, que é dividir os panetes, né, dividir as bolas. Eu vou fazer o quê? Eu vou acompanhar que ela cresça 30% a 40% aqui, para mim já tá bom nessa putata inicial, né? Porque eu vou fazer uma longa fermentação, eu vou provavelmente fazer essa pizza daqui a alguns dias, então ela vai para refrigeração, talvez amanhã, mas pelo menos hoje à noite ela vai ficar em refrigeração. E amanhã, no fim da tarde, né, hoje é sábado para domingo, lá no final do domingo, 2 horas eu vou tirar, depois que eu fizer, né, as bolinhas, e aí eu vou ter esse tempo todo de fermentação nessas características de onde ela vai ficar refrigerada. Mas a dica, gente, ó, vai namorar sua massa, vai ver ela crescer, que é outra experiência, né, em relação a preparar essas pizzas artesanais.
Bom, o que eu queria falar para vocês é isso. Boas pizzas para todo mundo. Tchau!